Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a este canal aqui. Eu sou a irmã Andréia, aqui em Rio Grande do Sul. Hoje está uma noite, agora são 19 horas e 15 minutos. Uma noite de chuvinha aqui em Rio Grande, mas graças a Deus por tudo. Eu queria meditar juntamente com vocês, com quem se importar, com quem for ver esse vídeo, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu estava lendo a Bíblia e aí essa palavra me chamou a atenção do meu coração. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é muito poderosa, ela é muito viva. E Deus, Ele manifesta o seu poder, manifesta a sua presença através da sua palavra. E as pessoas são libertas através da sua palavra, da pregação da sua palavra, do poder que é liberado através dessa palavra, queridos irmãos, para quem acredita nela, para quem confia nela. Quando nós vamos meditar em algum livro secular, quando a gente vai meditar em algum outro tipo de ensinamento que não seja a palavra de Deus, a gente receber um ensinamento para esta vida, produtivo para esta vida. E os livros que a gente medita pode trazer para nós também, queridos irmãos, é uma solução ou esclarecimento a respeito de algum fato, mas dificilmente eles vão ter a solução para aquele fato, né? Quando a gente estuda, por exemplo, na psicologia a respeito da mente humana, eles mostram o problema da pessoa, mas dificilmente eles conseguem uma solução definitiva para aquele problema. Mas a palavra de Deus, queridos irmãos, ela tem poder de libertar as pessoas, de transformar. Elas mostram o problema das pessoas, mas ela também tem poder de trazer a solução daquele problema. Aí está a diferença entre a palavra de Deus e os recursos humanos, que a gente pode recorrer, sim, não é errado, a gente fazer uma consulta com um psicólogo, não é errado a gente ter um diagnóstico do problema que a gente tem, mas e a solução? A solução para aquele problema, queridos irmãos, está em Deus. Deus, ele continua poderoso para aqueles que acreditam na sua palavra, para aqueles que confiam nas suas promessas. Amém, queridos? Mas a palavra de Deus, ela é um livro que tem bênção, mas também tem responsabilidade, também tem deveres. E eu gosto muito de meditar, queridos irmãos, nos deveres da palavra de Deus. Ou seja, aquilo que ela nos pede em troca de todas as bênçãos que nós recebemos. É por isso que o Senhor sempre coloca no meu coração, geralmente, uma palavra de ensino. Dificilmente, queridos irmãos, vocês vão ver eu falar uma palavra assim, falando do que Deus vai fazer. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar isso, essa semana Deus vai te dar isso, essa semana Deus vai abrir a porta, assim. Não, se Deus não falou comigo, se Deus não me mostrou, queridos irmãos, dificilmente eu vou fazer isso só por fazer, só porque eu quero o benefício das pessoas. Embora eu queira o bem das pessoas, eu não posso fazer isso por minha própria vontade. Eu só posso fazer se o Senhor me mandar, porque todas as pessoas que servem a Deus em temor, queridos irmãos, elas jamais vão fazer, entregar uma profecia, falar algo que o Senhor não mandou elas falar. Agora, quando é a parte de ensino da palavra de Deus, desde que a gente traga o ensino correto, aí nós podemos fazer sim, nós devemos fazer sim. Porque a gente vê que eles tantos ensinos aí na internet, tantas coisas que não produz nada, ou até pode produzir, mas só para essa vida, mas não produz para a eternidade, que a gente vê, e às vezes fazem muito sucesso. Então, eu prefiro o ensino da palavra de Deus. Eu prefiro observar aquilo que a palavra de Deus traz para mim de ensinamento. Então está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: ouvir e praticar. Entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Olha o que diz a Bíblia, queridos irmãos. Primeiro ensinamento que nós tiramos aqui deste versículo, que na ira do homem não opera a justiça de Deus. O que a gente vê hoje em dia, queridos irmãos? Que as pessoas, elas gostam de ser aprovadas.
As pessoas, queridos irmãos, elas gostam de ser aceitas naquilo que elas estão falando, né? Se a gente chegar e falar algo contra aquilo que a pessoa está falando, a gente vai ganhar um inimigo, porque geralmente as pessoas gostam de ser aprovadas, tem essa necessidade de aceitação, né? Então, muitas vezes a gente vê pessoas discutindo por causa de raciocínios, por causa de entendimento, por causa de diferenças, enfim, isso é uma coisa natural do ser humano. Mas o que a Bíblia diz aqui? Que quando a gente se ira com alguém, a gente quer se encher de razão, o que a Bíblia diz para nós? Na ira humana, na ira do homem, não opera a justiça de Deus. Quando fala na ira do homem, quer dizer homem e mulher, qualquer pessoa, não opera a justiça de Deus. Então, o que a Bíblia nos ensina? Quando nós somos, muitas vezes, queridos irmãos, machucados, ofendidos, afrontados, e nós estamos certos, o que a Bíblia diz? Que a gente não tem que ficar discutindo com aquela pessoa, tentando provar por A mais B que a gente está certo. Embora, às vezes não, sempre, é bem difícil, né? A gente não tentar fazer isso. Mas a Bíblia nos ensina que a gente coloca na mão de Deus. Senhor, olha, tu viste o que foi feito. O Senhor viu o quanto aquela pessoa me magoou, me ofendeu, me xingou, mas eu coloco nas tuas mãos, Senhor. Libero o perdão e coloco nas tuas mãos e Deus vai agir, queridos irmãos. Agora, se eu quiser dar o troco para aquela pessoa, se eu quiser responder para ela da mesma forma que ela me feriu, aí então eu vou estar querendo agir com as minhas próprias mãos, com a minha justiça própria. Então, Deus não vai operar. É eu e aquela pessoa. Deus não vai agir, queridos irmãos. Eu sei que não é fácil, porque a gente é humano, a gente tem uma natureza humana caída, na nossa natureza, a nossa tendência é revidar, é dar o troco. Mas se a gente revidar, que diferença há entre nós e aquela pessoa? Principalmente se for um ímpio, se for um cristão também, né? Pior ainda. Então, queridos irmãos, assim que a Bíblia nos ensina. Também diz aqui, ó, estejam prontos para ouvir e sejam tardos a falar. Porque a pessoa que fala demais, ela tende mais a errar, né? A pessoa que fala muito, com certeza ela vai errar mais. E a pessoa que ouve bastante, ela aprende mais, porque ela tá ali ouvindo, ela tá aprendendo, ela tá absorvendo o que ela tá aprendendo, o que a outra pessoa tá falando. Eu gosto bastante de ouvir, queridos irmãos. Principalmente pessoas que têm mais idade, que são mais velhas que eu, que têm mais experiência. Eu gosto muito de ouvir essas pessoas assim, mais velhas. Eu me lembro que isso é um hábito que eu tenho desde novinha. Desde quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu sempre gostei de ouvir pessoas mais velhas que eu. Eu nunca me entrosei muito bem com pessoas da mesma minha idade, da minha mesma idade. Mas com pessoas mais velhas, eu gostava de ficar ouvindo, eu gostava de aprender. E isso resultou em mim uma maturidade, queridos irmãos. Eu era bem nova e tinha bastante maturidade devido a gostar de ouvir as pessoas, principalmente pessoas que tinham algo a me ensinar. E até hoje sou assim, gosto de ouvir pessoas que têm algo a me ensinar. Claro que eu não vou ficar só muda, né? Só ouvindo. Às vezes, se eu tiver alguma coisa para falar, eu vou falar. Mas eu gosto mais de ouvir do que falar. E isso é uma característica minha, mas tem pessoas que já não têm essa característica. Mas a Bíblia nos ensina a buscarmos essa característica porque é importante, tá? Aí depois o segundo ponto que diz assim, ó, removam toda a impureza e maldade e aceite humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração. Então, queridos irmãos, remover a impureza no nosso coração é uma atitude nossa. Senhor, eu não quero maldade no meu coração, eu não quero impureza no meu coração. A Bíblia diz que nós devemos pensar tudo que é belo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que tem valor. Nós devemos pensar nessas coisas, nas coisas boas nós devemos pensar. Então, tirar do nosso coração as coisas más, pedir ao Senhor, quando estamos orando, Senhor, limpa o meu coração. Enquanto mais nós meditamos na Bíblia, mais ela vai limpando o nosso coração, tá? E depois diz aqui, ó, e aceitem a palavra que foi implantada. Qual é a palavra? A palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, irmãos. Nós observarmos os seus ensinamentos, recebermos a palavra com o nosso coração aberto, porque depois ela vai dizer assim, ó, porque ela tem poder para salvá-lo. Então, queridos irmãos, quando nós meditamos na Bíblia, quando nós ouvimos a Bíblia, quando nós ouvimos seus ensinamentos, ela nos garante, a palavra de Deus por si só nos garante que pode nos salvar quando nós obedecemos a palavra, tá? Mas olha outro ponto importante aqui, que agora vai dizer.
Ó, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Olha o que diz a Bíblia para nós, queridos irmãos, que se a gente ouvir a palavra e não colocar em prática, a gente vai estar se enganando a si próprio. Então é um perigo, irmãos, é pior ainda, né? Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho e vê a si mesmo. Mas assim, logo que se afasta, esquece como era a sua aparência. Então, se a gente não pôr em prática, não adianta nada. Não adianta em nada. Não há mudança, não haverá transformação. Será pior ainda. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita de Deus, que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Olha o que a Bíblia diz, queridos irmãos. Aquele que pratica a Bíblia, ele é feliz. Queridos irmãos, eu estava pensando agora como o inimigo ele faz de tudo para que a gente não venha crer no poder dessa palavra, para que a gente não venha pôr em prática os ensinamentos dessa palavra. Tudo começou lá no Jardim do Éden, quando ele estava conversando lá, quando ele tomou o corpo da serpente, e ali ele começou a conversar com a Eva. Como foi que ele começou o discurso com a Eva? Ele começou ali perguntando a respeito da palavra que Deus havia falado. Foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E ela disse, não. O Senhor disse que nós podemos comer de toda a árvore, menos daquela do meio do jardim, que é a ciência do bem e do mal. E aí o que ele fez? Primeiro ele testou ali se a Eva conhecia a palavra. E depois ele testou se ela dava importância àquilo que ela tinha ouvido. Então ele disse, não é bem assim, vocês não vão morrer. É que Deus sabe que no dia que vocês comerem dela, vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal. Ali, queridos irmãos, ele colocou uma dúvida na palavra, né? Ele colocou uma dúvida, distorcendo a palavra de Deus, desdizendo o que Deus tinha dito. E eu pensando nessa palavra, pensando é bem os dias que nós estamos vivendo, queridos irmãos. Dia em que as pessoas não conseguem mais crer na palavra. Dias que a pessoa às vezes fica confusa sobre o que é certo e o que é errado, sobre os ensinamentos da Bíblia. Dias que as pessoas não conseguem. Dias de confusão, queridos irmãos. Dias de dúvida. As pessoas pensam, mas isso, será que é assim mesmo? Como será que é isso? Aí vem um explica de um jeito, aí vem outro que estudou mais e explica de outro jeito, aí vem outro que estudou menos e explica de outro jeito, aí vem um e diz, não, isso é assim, e coloca de uma forma muito diferente, aí chega o outro e diz, não é assim, não é tudo isso, assim. Então, nós estamos vivendo dias de dúvida sobre a palavra, dias, irmão, de confusão. É esses dias que nós estamos vivendo, queridos irmãos. Então, se a gente não meditar na Bíblia, se a gente não buscar os seus ensinamentos, se a gente não nos doutrinar o nosso corpo, a nossa carne, meditar na Bíblia, só nós e o Espírito Santo, queridos irmãos, diretamente, sem interferência, nós e o Espírito Santo, aquilo que ele coloca no nosso entendimento, fica muito difícil, queridos irmãos, fica muito difícil se a gente não tomar uma disciplina neste sentido. E depois diz assim, ó, se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não tem valor. Viu? Então, o que ele está falando aqui? As pessoas que não conseguem controlar a sua própria língua, muitas vezes são pessoas maldosas, são pessoas fofoqueiras, são pessoas caluniadoras, são pessoas que falam mal dos outros, né, dentro da igreja, mas eles não conseguem obedecer esse requisito, este ensinamento da Bíblia Sagrada, né? Então, o que ele diz a respeito dessas pessoas? Engana-se a si mesmo. Então, são pessoas que estão enganadas, eles não estão de acordo com a palavra de Deus, eles não estão em obediência à palavra de Deus. Porque o coração deles é cheio de maldade, é cheio de inveja, cheio de fofoca, cheio de malícia. E Deus tenha misericórdia, queridos irmãos, nos livre, nos liberte, nos limpe, nos purifique, para que a gente possa agradar a Ele e ter mais da sua presença, tá? E depois diz assim, o último versículo, ó, a religião pura e verdadeira, aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não
se deixar corromper pelo mundo. Então, queridos irmãos, a palavra de Deus, ela tem muitos ensinamentos para nós, tá? Muitos ensinamentos mesmo. E eu sempre digo isso, queridos irmãos. A gente pode conhecer toda a Bíblia, pode ler a Bíblia de capa a capa, pode ler a Bíblia várias vezes, mas o mais difícil de tudo é a gente pôr em prática, a gente praticar no dia a dia. Nós temos que nos esforçar, queridos irmãos, nós temos que nos disciplinar. E sempre quando a gente vai orar, dizer: Senhor, eu quero obedecer a Tua palavra, me dá um coração obediente. Senhor, se o meu coração é teimoso, se o meu coração é endurecido, Senhor, me dá um coração sensível, Senhor, para obedecer a Tua palavra e a Tua voz. Eu sempre peço isso para o Senhor quando eu vou orar, amém, queridos irmãos? Então, da mesma forma como o nosso inimigo, ele enganou a Eva lá, a primeira mulher, que era uma mulher perfeita, a primeira mulher que Deus criou, que era perfeita, devia ser muito bonita, o primeiro homem também, muito bonito, perfeito em comunhão com Deus, a mente deles não era limitada, era perfeito. Perfeito, perfeito em tudo que se possa imaginar. Não havia doença, não havia dor, não havia tristeza, não havia nada de ruim, só coisas boas. Da mesma forma como ele enganou aqueles primeiros seres, ele continua hoje. O mesmo Espírito, irmãos. Às vezes eu fico pensando, analisando a Bíblia Sagrada e pensando em vários povos que eram maus, que não queriam saber de Deus. E estes povos, eles foram eliminados da face da terra. Mas o Espírito que agia naquelas pessoas, que usava aquelas pessoas, irmãos, ele não foi eliminado. Porque o Espírito é imortal. O Espírito é imortal. Tanto do bem quanto do mal. São imortais. Então, aqueles mesmos espíritos malignos que habitavam naquelas pessoas, que usavam aquelas pessoas para fazerem maldades, eles existem hoje. E eles tentam usar as pessoas hoje. Então, é por isso que o crente tem que estar sempre vigiando, para não se deixar ser usado. Então, um crente em desobediência à palavra de Deus, que não sai em desacordo com a palavra de Deus em todas as esferas, às vezes a pessoa só pensa numa área, mas esquece de todas as outras esferas. Ele dá uma oportunidade para o inimigo vir usar ele, querido irmão, porque ele está em rebeldia, está em desobediência à palavra de Deus. Então, nós temos que meditar todos os ensinamentos da palavra de Deus, tudo que ela tem para nós, em todas as áreas, em todas as esferas, qualquer situação da nossa vida, qualquer situação que se apresente na nossa vida, a gente deve pensar: o que a Bíblia fala sobre isso? Como eu devo agir? Né? E aí a gente se esforçar para pôr em prática a palavra de Deus, amém? Para a gente ser abençoado. Então, irmãos, o que o Senhor colocou no meu coração hoje é isso. Tem muitos ensinamentos seculares que a gente pode aprender, mas o melhor e maior ensinamento é o da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina, porque ela pode nos salvar. E os demais ensinos não, são só para esta vida, são temporários. Mas a palavra de Deus não, irmãos, ela não passa. A Bíblia diz: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então as coisas daqui vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre, amém? Então vamos dar mais valor à palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.